Bem-vindos ao podcast de resíduos do Jornal Água e Ambiente relativo ao mês de março. Vamos conversar sobre os valores de contrapartida. Em 29 de outubro de 2024 foram publicados finalmente novos valores de contrapartida financeira para a recolha seletiva de resíduos de embalagem e triagem para 2025. Os valores de contrapartida não conheciam alteração significativa desde 2016. Em 2023 tinha havido um ajustamento com base na inflação, registada pelo Instituto Nacional de Estatística, entre os anos 2017 e 2022. E em 2024, uma nova correção, em função também da subida dos preços ao consumidor, com base no ano de 2023. Os novos valores de contrapartida, publicados em 24, tiveram por base um novo modelo de cálculo desses mesmos valores, promovido pela APA. Os novos valores suscitaram críticas públicas da SPV e da Eletrão, tendo a fundadora do SIG, a SPV, decidido impugnar judicialmente os valores estabelecidos. No nosso podcast de hoje, vamos tentar perceber o que podemos esperar a propósito da evolução dos valores de contrapartida no futuro. E para falarmos deste tema crucial para o equilíbrio financeiro dos sistemas de gestão de resíduos urbanos e dos municípios, temos João Pedro Rodrigues, consultor, e o Paulo Praça, presidente da ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos, ambos residentes do podcast Resíduos do Jornal Água e Ambiente. E temos o gosto de ter connosco como convidado o engenheiro Miguel Nunes, vogal do Conselho de Administração da ERSAR, entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, a quem muito agradeço a disponibilidade, uma presença que é a primeira repetição de um convidado na história dos nossos podcasts. Uma presença que se impõe porque a partir deste mês de março cabe à ERSAR a regulação do SIGRE e dos valores de contrapartida. Muito obrigado. E vamos já para a nossa primeira questão. Como eu dizia, temos novos valores de contrapartida, foram estabelecidos em 24, com base num estudo da Ambirumo. Estudo esse que tem a data de 2022 e houve ainda, como também referi, duas atualizações em função da inflação em 23 e depois também em 24. Mas há uma inflação muito própria do setor dos resíduos, muito superior à inflação comum, que não foi tida em conta naquelas atualizações dos valores de contrapartida que ocorreram em 23 e 24. Por exemplo, e a título de exemplo, a subida do salário mínimo nacional. Naturalmente não faz parte do cabaz de bens e serviços que serve para apurar a inflação. E aqui isto dá-nos o enquadramento para a questão em concreto. O facto dos valores de contrapartida terem por base um estudo de 2022 impõe por si uma atualização extraordinária desses mesmos valores de contrapartida? É a primeira pergunta e faço a primeira pergunta ao nosso convidado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite ao Jornal Água e Ambiente. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o João Pedro e o Paulo, e realmente é a segunda vez que estou cá. Com muito gosto, estarei sempre que entenda que seja necessário para o esclarecimento. E este assunto é um assunto, efetivamente, que obviamente está na ordem do dia, pela sua óbvia importância, não é? Ou seja, nós temos aqui uma aplicação de um princípio, que é o princípio da responsabilidade alargada do produtor, que é claro, ou seja, a legislação vertida no Unilex é clara, quando refere que os custos com o serviço têm que ser cobertos pelos respectivos encargos com os valores de contrapartida, num cenário, obviamente, e como nós desejamos, de eficiência. Sobre a alteração, é verdade, ou seja, o estudo foi feito pela Ambirumo, teve o acompanhamento permanente da ERSAR desde 2022, foi feito com dados, efetivamente, de 2021 e 2022, que não incorporam a inflação. Todavia, ou seja, nós antes de pensar... A inflação do setor. A inflação do setor, sim. Assim, antes de avançar para a inflação do setor, a própria inflação e tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é a evolução. O que é que nós vamos ter obrigatoriamente que fazer? Enquanto regulador, aquilo que nós privilegiamos, obviamente, é a estabilidade. E a estabilidade e essa previsibilidade é extremamente importante para todos os atores. Seja para as entidades gestoras do SIGRE, seja para os sistemas de gestão de resíduos urbanos, os seguros, seja inclusive para a própria atividade regulatória. Idealmente,
poderíamos cumprir, e idealmente devíamos cumprir um período, o tal período de 3 anos, que está estabelecido no próprio despacho. Até porque o despacho prevê já essa atualização. Há inflação, não há inflação do setor, compreendo o que é que o João está a referir e já vou abordar essa questão mais à frente, mas já prevê essa atualização. O que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer uma análise, ou seja, uma atualização não é feita de imediato, nem de forma precipitada. Qualquer tipo de atualização tem que ser feita e decidida com base em factos. Temos que ter factos, temos que olhar para as contas, ver como é que os próprios seguros, os sistemas de gestão de resíduos urbanos, se vão comportar com os novos valores de contrapartida e verificar no primeiro ano de aplicação quais os resultados e se justifica ou não justifica essa atualização. Nós vivemos neste momento, ou seja, para sermos realistas, nós vivemos alguma incerteza, como sabemos, e para além da incerteza, inúmeros desafios pela frente que eventualmente poderão exigir essa atualização num prazo mais curto do que aquilo que seria o ideal. Porque tudo aquilo que é estabilidade para todos, como disse há pouco, para todos os atores, é extremamente importante para nós fazermos as nossas previsões. E essa análise, até ao final do ano, Sim, falar. Claro que sim. Assim nós temos que ter um ano, eu diria que com bom senso e razoabilidade, temos que ter efetivamente um ano de execução financeira para vermos de que forma qual é que é a aderência destes novos valores de contrapartida àquilo que é a realidade das entidades gestoras. Claro. Sim, obviamente que a atualização pode-se justificar, ou inclusive os valores podem ainda ter alguma aderência e não ser necessário fazer essa atualização tão breve prazo. Sim. João Pedro, esta questão concreta que eu coloquei, o facto de tudo ser de 2022 e de facto não mexeu na inflação, porque a inflação veio a ser tratada em 23 e 24, é aí que se tratou da inflação, mas o facto de ser de 22 e os aumentos pela inflação que aconteceram, entretanto, em 23 e 24, não ter em conta a inflação do setor dos resíduos, e mencionei o caso da subida do salário mínimo nacional, que subiu muito, e que não está no índice quando se apura a inflação comumente, é motivo suficiente para uma alteração? Qual é a perspectiva do João? Eu diria o seguinte, prospectivamente admito que sim, ou seja, obviamente, naturalmente compreendo o que o Miguel há pouco disse, já bem-vindo de novo aqui, é sempre um gosto ter aqui connosco a tratar destes assuntos, mas é evidentemente que admito como bastante plausível ou provável que a evolução de todo, partindo do pressuposto, vou fazer o primeiro pressuposto, que a atividade de recolha seletiva não é uma atividade assim com tantas economias de escala quanto isso, ou seja, tem custos marginais crescentes. Estou a entrar numa coisa de teoria económica, mas o Miguel saberá isso melhor do que eu. Dito de outra forma, recolher mais custará em princípio por tonelada mais do que recolher a tonelada anterior, partindo desse pressuposto, estando nós a recolher um pouco mais de toneladas do que estávamos, tendo os gastos de mão de obra subido que subiram, os gastos de combustíveis e energia elétrica subido que subiram, é provável, de facto, que só estas circunstâncias possam eventualmente determinar esta necessidade de alteração extraordinária. Que eu acho que, eventualmente, compreendendo o que o Miguel disse, necessitando, eventualmente, ter um ano de execução efetiva, porque há, naturalmente, ajustamentos que as entidades vão ter sobre essa matéria, mas será, eventualmente, o Miguel saberá certamente melhor do que nós, estando já fechadas as contas de 24, ou estando em vias das entidades reguladas até maio, pelo menos apresentarem as suas contas reais, será possível, porventura, olhando para o subcentro de recolha seletiva e de triagem associado às embalagens, fazer uma simulação, o que é que resultaria nessas contas desse centro de atividade se os valores de contrapartida não tivessem sido os de 24, mas sim os de 25, ou seja, invariáveis as quantidades, o que aconteceria com os novos preços, e perceber se nesse contexto o delta, sabíamos que existia, pronto, o regulador foi muito claro nisso, existia da ordem de 50, 60 milhões, 50 euros por tonelada, grosso modo. Por tonelada, sim. 274 milhões de euros, 2016. De déficit. Portanto, o que significa é possível eventualmente simular essa perspectiva e ter uma intuição mais forte se nesse contexto
se esse déficit está na ordem dos tais 20% que justificariam, de acordo com o próprio despacho, uma revisão extraordinária do mesmo. Era uma simulação passível de ser feita, compreendendo naturalmente que, porventura, só com as contas depois fechadas, no final, Sim, é que senhor. haverá uma confirmação. Paulo, agora a tua opinião. Muito bem. Em primeiro lugar, uma saudação a todos e, em particular, ao Miguel Nunes. Sempre um gosto de partilharmos ideias, de debater estes temas do setor dos resíduos. Bem, eu acho que concordo com aquilo que foi dito, mas para não repetir, o mesmo legislador que aceitou uma revisão extraordinária de preços, permitindo que as empresas que prestam serviços, que fazem obras, nos aplicassem uma revisão extraordinária de preços, com base num conjunto de fatores da economia, resultantes da situação de uma guerra na Europa, etc., em que todos os custos aumentaram, era também adequado que fizesse essa mesma ponderação para a aplicação dos valores de contrapartida. É verdade que foi dito a questão dos recursos humanos, o salário mínimo aumenta, mas não é só o mínimo que aumenta. Porque quando nós aumentamos o salário mínimo, toda a cadeia de valores, nomeadamente os trabalhadores da operação, reclamam também um aumento pelo menos proporcional. Quando entramos nas estruturas dos técnicos, aí já não é bem esse o critério, mas de facto toda a componente da operação teve aumentos. E teve também, como as próprias estatísticas o demonstram, e com base no qual várias empresas privadas apresentaram revisões extraordinárias de preços a entidades públicas, os combustíveis atingiram valores de um aumento significativo. Aliás, ainda hoje não temos os combustíveis muito estabilizados, mas tivemos nos últimos anos aumentos abruptos em todas as dimensões dos combustíveis, diesel, incluindo até o gás natural, para o qual muitos sistemas apostaram, sendo mais ecológico, sendo mais amigo do ambiente. A verdade é que depois tiveram uma fatura acrescida por essa situação. Portanto, em síntese, eu diria, a inflação, atualmente julgo que está em 2,1%, a inflação só por si não cobre o acréscimo de gastos que temos nos sistemas de gestão de resíduos urbanos. Miguel, quer fazer um comentário? Sim, é verdade. Nós vamos ter que ver, aliás, o primeiro fator para haver uma revisão, não é? Obviamente que é, efetivamente, a questão que está no despacho, não é? E bem, como o João disse há pouco, de haver um aumento de 20%, nós temos que olhar, sem dúvida nenhuma, para as CRRs, que nós vamos a... CRRs são as contas reguladas, não é? E nós claro, vamos simular, efetivamente, com os novos valores de contrapartida e ver de que forma é que seriam também esses cenários, sendo que depois temos durante o ano, temos a possibilidade de analisar de que forma é que os sistemas, num cenário de eficiência, se estão ou não estão a comportar, não é? E aí temos que ter em conta todas estas coisas. Como o João disse bem, isto é uma atividade que tem custos marginais crescentes, obviamente, na escala não é muito sentido. Antes, pelo contrário, o João referiu há bocado, ou seja, a inflação do setor não está internalizada e nós vamos ter aqui uma necessidade de investimento bastante significativa e que, para além daquilo que é o investimento em si, aquilo que nós chamamos o CAPEX, traz atrás de si todos os custos de exploração, ou seja, o OPEX, em que poderá fazer com que haja uma necessidade de uma revisão extraordinária. Sim, senhor. Vamos continuar em atualizações extraordinárias. Falam do SDR, do Sistema de Depósito e Reembolso, que poderia ter aqui o efeito inverso. Aliás, o João Pedro acabou de dizer, recolha, mais custos, custos marginais crescentes. O SDR terá um impacto na diminuição das embalagens a recolher, em cerca de 8% das embalagens, estima-se, não é? É isso mesmo, entre 8% e 10%. Pronto. Então, se vamos ter que recolher menos, será que aqui deverá haver isto poderá contribuir para uma revisão extraordinária dos valores, uma atualização extraordinária em sentido inverso, negativo, mas parece que também há quem diga que pode ser ao contrário. Pronto, esta é uma questão relativamente ao SDR, mas para além do SDR, que outros fatores é que vocês descortinam que possam mexer, de facto, que possam introduzir a necessidade de uma atualização extraordinária. Muito bem, obrigado. João Pedro, como quiser. Força, João Muito Pedro. bem. Força, João Pedro. SDR. O SDR diria o seguinte, de facto, essa é uma redução potencial, evidentemente, porque ao fim e ao cabo isso corresponde, penso eu, às 40 e poucas mil toneladas que estarão dentro do universo previsível de embalagens sob gestão do SDR, contra
as 708, quase 800 mil toneladas que estarão de embalagens dentro do âmbito dos seguros. Portanto, são esses os valores que penso que estarão a referir-se e, naturalmente, pode haver aqui, espera-se, as garrafas de PET, de até menores de 3 litros, em princípio, em 2027, 90% vão estar no SDR e não vão estar nos ecopontos. Isso é, aliás, é o que se espera que aconteça. Claro. Isso retirará, com certeza, alguma necessidade, de facto, de um custo variável. Agora, o que eu diria, para terminar só este ponto, antes já era o segundo e ver se ainda consigo ter tempo, evidentemente que as atividades de gestão de resíduos, eu já não estou tão ligado à operação como o Paulo estará, certamente conseguirá confirmar isto que vou dizer, não são feitas, elas são variáveis QB, ou seja, não há um ajuste propriamente de número de circuitos, porque agora desapareceram 5% dos materiais de embalagem. É provável que isso não aconteça. Até pode ser que, na verdade, os circuitos se mantenham e os custos por tonelada até subam num primeiro momento. Pode acontecer isso. Além de pode acontecer outras coisas que os municípios também temem, esperemos que não aconteça, que é alguma... não recebemos questões, enfim, respostas sociológicas é que a população poderá ter perante este sistema novo da SDR. E, obviamente, os 10% ou aquela primeira percentagem crescente de embalagens SDR que esteja nos contentores dos municípios, sejam eles indiferenciados, sejam eles de recolha seletiva e ecopontos na rua, passarão a conter valores para todos os efeitos e poderão ser eventualmente potencialmente suscetíveis de algumas ações de vandalização, no sentido de... Mas eu diria, dito isto, que apontou muito bem, não tenho resposta, pode ser para cima, pode ser para baixo. Relativamente aos fatores, eu diria que provavelmente um grande fator vão ser a capacitação de infraestruturação que o setor terá que ter. Não é? Ainda ontem vimos, até a notícia que o jornal colocou, relativamente ao fim, vamos falar certamente no fim ao terra e aos investimentos previstos para as novas triagens, isso vai ser de facto um investimento de novo muito, muito significativo. E nesse ponto de vista, e aí a minha perspectiva é que porventura, provavelmente o regulador estará a pensar nisso, valerá a pena refletir na escala dessas infraestruturas, porque, obviamente que também dizer, como alguns dizem, mas na Alemanha, para o tamanho 8 vezes superior ao nosso, só são precisas 10 triagens. Bom, não estão em trás os montes. Mas não é também absolutamente impossível conduzir uma análise técnica e percebendo, incluindo os custos de transporte e os impactos ambientais daqui decorrentes, perceber se não pode haver, de facto, alguma centralização das unidades de triagem, de forma que haja partilhas e economias de escala significativas, de forma que este impacto seja menorizado. Mas, naturalmente, que ele poderá, e certamente existirá, para além, evidentemente, como eu dizia, e também, desculpe ter-me alargado muito a minha resposta, como eu dizia há bocado, num cenário em que nós temos pela frente cumprimento de novas metas, ou metas ainda mais exigentes, como disse o Miguel, numa lógica de que recolher a próxima tonelada custa sempre mais caro do que recolher a anterior, só isso em si mesmo será um fator de pressão, naturalmente, para os valores de contrapartida. Paulo. Bom, nós, os sistemas de gestão de resíduos... O SDR primeiro e gostava depois... de dizer, sim, eu gostava de dizer o seguinte. Acho que quando os sistemas de gestão de resíduos começaram a alertar para o impacto do SDR, acho que houve às vezes uma má interpretação, pensando que os sistemas estavam contra, os sistemas nunca estão contra nada. Chamaram foi a atenção que a realidade portuguesa é completamente diferente da realidade de outros países e íamos implementar o SDR em cima de um histórico de décadas de um SIGRE baseado na recolha essencialmente de ecopontos. Segunda questão, também central, esses tais 10% que podem migrar, ou seja, que não voltam ao SDR e que vêm ter ao SIGRE, não é? E depois há um aspecto que neste momento os sistemas de gestão de resíduos estão a estudar, que é a recolha seletiva SDR, se assim posso dizer. E essa recolha seletiva, em determinados pontos do nosso território, que na sua maioria se caracteriza por um território de baixa densidade, o ir uma recolha SDR ao senhor que tem um café, que tem uma mercearia, que será um ponto de recolha manual lá no meio de uma aldeia, encarece e não dispensa que o nosso caminhão também passe. E, portanto, concordo inteiramente com aquilo que o João Pedro disse. Nós vamos manter os circuitos. Não há forma, não há outra forma. O que podemos deixar de fazer é aquele ponto em concreto. E quando queremos reciclar mais? E quando queremos reciclar mais. Claro que também estas questões da baixa densidade, eu vou dizer o número de resíduos no Nordeste, porque enfim, é o que tenho por dentro de cor, mas isto hoje é replicável, é muitos seguros. São 7.000 quilómetros
de quadrados diária e de baixíssima densidade populacional. Portanto, esta é a maioria da realidade que nós temos no país, tirando, enfim, as áreas metropolitanas e mais um caso ou outro. Portanto, nós não vamos poder dispensar absolutamente nada daquilo que são as nossas recolhas seletivas. Depois, qual vai ser o comportamento do cidadão, não sabemos. Sabemos que este fator económico é determinante. Também ainda não sabemos se serão os tais 10 cêntimos mínimo ou se serão 20 ou 25 cêntimos. Portanto, esse fator também é um fator determinante. É evidente que o valor tem que estimular que a pessoa leve de volta a garrafa, mas também temos que pesar todo o contexto dos consumidores, no fim, dos utentes deste serviço público. Sim, senhor. A propósito disto, o reforço da reciclagem, quando queremos reciclar mais, quando queremos fazer mais triagem, isso pode redundar na necessidade de investimento que deve ser coberto pelos valores de contrapartida? Certamente. Já agora, voltando aqui um bocadinho atrás, só para o SDR também, que eu acho que é um assunto que está na ordem do dia, mas sim, sem dúvida nenhuma. Ou seja, se nós queremos reciclar mais, com mais exigência, eu já lá vou a esta exigência porque é um dos fatores que potencialmente podem ser críticos. Estou a pensar, nomeadamente, nas especificações técnicas. Mas, falando agora só no SDR, obviamente que o SDR estamos a falar num universo no máximo de 10% dos resíduos. E, historicamente, pela Europa, nós sabemos que a percentagem de captura a nível deste tipo de materiais é na casa dos 90%. E aquilo que é expectável é chegarmos a 2027 e 90% de 10% estejam a ser devidamente retirados do fluxo indiferenciado. Obviamente que com estes valores sabemos que não é desta forma que nós vamos conseguir resolver totalmente as questões das metas de reciclagem e da própria reciclagem, porque é um universo reduzido, dá resultados bastante bons. Mas tem a expressão que tem. E tem a expressão que tem. E tem a expressão que tem, mas é um material que é um material nobre dentro daquilo que são os materiais recuperados. E uma coisa é certa, ou seja, os sistemas, neste caso os seguros, vão deixar de ter esse material, vão deixar de ter as respectivas contrapartidas financeiras, ou seja, os valores de contrapartida. Neste balanço, entre aquilo que se poupa, que é pouco, aliás, tanto o João como o Paulo tiveram cuidado já de explicar... Essa é uma dimensão importante, realmente. Ou seja... Desvaloriza, e há uma desvalorização Há uma desvalorização, como é evidente, da receita. Isto é óbvio. É certo que vai para um canal onde é mais fácil, onde o resíduo vai ser valorizado. Ou seja, aquilo que nós estamos a dar é um valor que nem sempre o resíduo tem. Ou seja, quando o valor de reembolso para o cidadão é de 10 cêntimos, eu estou a dar um valor muito significativo para o valor do produto em si. Ou seja, eu estou a pagar 30 cêntimos por uma garrafa de 33 de água e depois vou pagar mais 10 cêntimos para recuperar depois esses mesmos 10 cêntimos. Ou seja, isto é um sistema altamente incentivador e aquilo que se espera é que mesmo eventuais contaminações que existam dos próprios materiais do SDR no SIGRE, não é? Possam até ser pelas próprias pessoas, como acontece em muitos países onde isto é aplicado, haja realmente um desvio voluntário dos próprios cidadãos para o sistema de depósito e reembolso. Obviamente temos aqui aspectos tem que ser bem visto, nomeadamente toda essa parte dos custos em termos de pegada ecológica, do transporte. O transporte é muito significativo, obviamente, se forem buscar, quando se vai a Mirandela, buscar o PET, não é? É evidente que tem um custo depois de transporte que não é despiciente. Não é? Certo. Esta é uma das questões do SDR, mas há aqui estes fatores, e há um fator importante. Nós, a partir de janeiro agora de 2025, temos novas especificações técnicas. A ERSAR, na altura, quando foi levada a pronunciar-se, durante o processo de consulta destas novas especificações, alertou, e é um alerta, ou seja, é um alerta que, e tocando naquilo que o João estava a perguntar, que este aumento de especificações vai exigir um aumento não só em termos de investimento, em termos de tecnologia, não é? Como também em termos de recursos humanos. E nós sabemos que isso vai ser, e sabemos que é necessariamente necessário, o que aumenta efetivamente o custo unitário daquilo que é o serviço. Se eu preciso de mais 2 ou 3 ópticos para o circuito de separação desses resíduos, se preciso de ter mais um turno, se preciso de ter mais pessoas
tudo isso concorre para, obviamente, para um aumento daquilo que é o encargo com este serviço. Digamos que também constitui-se como um fator crítico. Também um fator crítico, e falando, é também, falámos já no plano, no Terra, não é? É um plano de ação que é novo. Obviamente que este plano de ação, há a crescer aquilo que são os planos de ação que os sistemas chamados PAP-PERSUS já tinham, que andavam na casa dos pontos de 2,7 mil milhões de euros, temos agora um plano que aponta para novos investimentos com mais de 2,1 mil milhões de euros. Ou seja, é evidente que nós sabemos que se começarmos a somar, qualquer soma, seja em tecnologia, seja em recursos humanos, seja em aumento de número de circuitos, número de turnos, tudo isso concorre. Tudo isso concorre e vai ter. Por isso é que eu disse que é melhor avaliarmos isto, provavelmente, e avaliarmos, deixar passar agora este ano, para ver como é que estes fatores todos se vão conciliar, para ver efetivamente qual é que é o resultado financeiro que advém de todos estes fatores. Certo. Mas depois de eu ouvir, eu diria que, se tivesse a fazer uma aposta, seria quase certo que os valores de contrapartida iriam exigir uma atualização extraordinária. Quer versão? Eu tenho uma versão de otimista cheio de vontade e uma outra versão de pessimista realista. Se quiser aquela que eu acho que é mais razoável, de pessimista realista e com todo o realismo possível, com este cenário é provável, é altamente provável que venha a ser necessário, obviamente. Sim, senhor. Não saber qual é o otimista. Já agora um aspecto, falou-se naquela variação que, para que exista uma atualização extraordinária, é necessário 20%, uma variação de 20%. Exatamente. Não é muito grande essa margem? É uma margem, vamos lá ver, é uma margem como qualquer outra. É uma margem que permite acomodar durante um ano ou dois de exercício, ou seja, o que acontece é que essa é uma margem que, acontecendo, nós temos que o fazer. Mas, É um trigger. Exatamente, sim. É isso mesmo, é um trigger. A palavra é mesmo essa. Ou seja, não quer dizer que nós, a nível de uma revisão, e as revisões extraordinárias fazem-se, e nós fazemos algumas aos contratos, não é? Quando há fatores exógenos que assim o impõem. E não tem que ser só os 20%. Há vários tipos de fatores externos que o podem fazer com que seja necessário nós abordarmos essa mesma revisão extraordinária antes do tempo, que são os tais 3 anos. Sim, senhor. Vamos para a nossa próxima questão e esta prende-se com o seguinte. Nós, em outubro do ano passado, tivemos novos valores de contrapartida e tivemos uma nova metodologia. Quer os valores de contrapartida, quer a metodologia foram criticadas, foram criticadas no setor. Isso não impõe à ERSAR revisitar a própria metodologia? Sim, obviamente, quando analisarmos um novo modelo de cálculo de valores contrapartidos. Isso vai acontecer quando? Foi o que eu referi, quer dizer, até 3 Calma anos... sobre metodologia, que o estudo da Ambirumo... A metodologia está fechada, ou seja, a metodologia... Está fechada. Sim, a metodologia foi a metodologia discutida durante 2 anos, ou seja, uma série de entidades foram ouvidas durante 2 anos, não é? Em que a metodologia adotada era aquela, nos aspectos nós revíamos, noutros revíamos menos, não é? O que é certo é que sempre fornecemos os dados, sempre acompanhámos o estudo, e a metodologia... E está fechada, mas por exemplo, eu lembro o João Pedro questionar o algoritmo da metodologia. Não sei se o Miguel já terminou. Não, o algoritmo pode ser questionável, é como qualquer algoritmo, não é? A metodologia que foi seguida é uma metodologia que foi seguida ao longo deste período todo. Obviamente, quando nós olhamos para o algoritmo, podemos, por exemplo, nós, na ERSAR, já agora vou adiantar aqui uma questão e que estou à vontade para o dizer, porque nós, na altura do acompanhamento dos estudos, assim o dissemos, achávamos que deviam ser estabelecidos os valores por seguro. E que havia condições para isso. E houve uma opção por fazer por tipologias e que achamos que tudo bem, é como qualquer outro, é como qualquer estudo. Ou seja, o que é preciso é assentar a tal estabilidade que eu falei logo no início. É essencial para nós podermos ver como é que se comporta, qual é que é a aderência e depois, obviamente, nós teremos a nossa metodologia. Mas essas, e que poderão ser introduzidas não, obviamente. nos próximos Claro, meses. não, claro que sim. Ou seja, vamos lá ver. Quando nós fizermos essa análise que eu referi há bocadinho que vamos fazer e vamos estar atentos e vamos acompanhar também em permanência a aplicação destes valores de contrapartida, quando for para fazer uma atualização, obviamente a atualização é feita com a metodologia da ERSAR,
com transparência, com informação fiável, ou seja, que é aquilo que nós queremos, e com o envolvimento das partes, que é isso que faz uma boa metodologia. Só para perceber, então a metodologia será a metodologia que a ERSAR vier a desenhar, certo? Atualmente a metodologia é a que Claro que existe, sim, claro. claro que sim. E depois é a metodologia. Amanhã não será. Amanhã é a metodologia que a ERSAR vier a desenhar, Sim, senhor. em função da necessidade de atualização dos valores de contrapartida. É exatamente isso. E isso, provavelmente, o algoritmo não será o mesmo. Contamos depois também com o João Pedro para depois nos dar as indicações daquilo que acha. Não, porque eu acho que é importante envolver as partes nestas discussões. O que é certo, há uma coisa que não se pode dizer que não houve, que foi discussão durante muito tempo. Ou seja, nós andámos 2 anos a discutir este tipo de metodologia e a partir de uma certa altura nós temos que fechar. Claro. Não quer dizer que não se reveja, e é isso que nós nos estamos a comprometer, claro. é rever. Claro. Não, força. Sim, senhor. João Pedro. Pronto, obrigado pelo convite. Eu espero não... Lembra-se da questão? Lembro perfeitamente. Eu espero não me encontrar naquele quadrante do incompetente motivado, que é mais vezes. Mas pronto, motivado estou e competente não sei se serei ou não. A questão só clarificar a dúvida, o que eu disse é que o estudo dá saltos do ponto de vista do seu algoritmo que não eram absolutamente transparentes, é uma má palavra. Não foram possíveis de ser reproduzidos por mim. Pronto. Pode ser ignorância minha, na minha opinião, não estarão absolutamente muito claros no trabalho, mas francamente estou como o Miguel, não é isso que penso que já está com a minha posição, não é isso que, na minha visão, põe em causa os valores que foram estimados, que, como eu disse, na visão pessimista, como diz o Miguel, também concordo inteiramente que a alta probabilidade é que tenha que haver, de facto, uma revisão extraordinária para breve. Relativamente à questão da metodologia, eu diria o seguinte. Aqui você talvez, fazendo o primeiro parênteses, para não haver dúvidas, eu acho que a ERSAR faz um trabalho, não é porque aqui o Miguel está, tenho um imenso, enfim, tenho muita estima, muita consideração mesmo pelo trabalho do regulador, faz um trabalho brutal, francamente, com os meios que tem e, francamente, portanto, tenho, francamente, muita consideração pelo vosso trabalho, mas diria que neste caso eu acho que temos que eventualmente ponderar, não nesta revisão potencialmente extraordinária no curto prazo, mas a mais, a médio e longo prazo, olhar para aquilo que são os ensinamentos de outros países que partem exatamente do mesmo tipo de enquadramento legislativo que Portugal tem, ou seja, direito natural dos municípios à prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos, como a Bélgica, como a Espanha, e perceber o que é que eles fizeram para ultrapassar estas tensões que resultam sempre. Para mim, é o 3º ou 4º momento em que participei enquanto profissional nesta questão de valores de contrapartida, existe sempre esta tensão. Uns que acham que é pouco, outros que acham que é muito. É sempre assim. Nunca ninguém está satisfeito. Aqui o que o Miguel quis dizer muito bem, a apologia diz, é o apuramento dos gastos eficientes totais que sejam incorridos pelos sistemas. E aqui está o ponto eficiente, é que é o busilis da questão. Evidentemente que o regulador diz, eu regulo, logo os meus preços são eficientes. Compreendo. E há, de facto, uma aproximação bastante grande à eficiência por simulação de uma concorrência. Mas, na verdade, o que eu tenho vindo a dizer aqui há alguns tempos atrás, e escrevi agora para o jornal recentemente, que, porventura, poderíamos pensar num passo em frente, imaginar para algumas atividades que estão incluídas nos valores contrapartidos, nomeadamente na recolha seletiva, aproveitar, como já disse também, o Paulo, nos Resíduos do Nordeste, abre concursos públicos internacionais para a atividade de recolha seletiva na sua área. Que raio? Se ele abre um concurso público internacional, se os respectivos termos de referência eventualmente puderem ser ajustados ou articulados com as entidades todas e com o regulador, o valor que ele tem que receber não é mais nem menos do que o resultado daquele procedimento. E é isso que faz a Bélgica, é isso que faz a Espanha. O que é que acha disto, Miguel? Acho bem. Aliás, é uma questão que nós dizemos sempre, que na parte não há ato mais transparente que o concurso público internacional, onde aparecem todas as partes interessadas, em que nós vamos chegar àquilo que é efetivamente o preço mínimo garantido para a prestação do serviço. Seria um outro critério, para além do critério da ERSAR, custos eficientes. Vamos lá ver, mas nós naquilo que é o estudo que vamos, e o apuramento que vamos fazer, obviamente que teremos em conta todos esses concursos e todos esses dados. Acho que tem que estar tudo em cima da mesa. Não nos podemos descartar de nada. Nós queremos é que, efetivamente, sejam os custos mais adequados e com a maior aderência possível. E é isso que nós iremos certamente fazer. Provavelmente mais fundamentados o possível para que depois sejam também pacíficos. Por todos aceitar. Esse é o nosso desejo e é para aí que nós vamos concorrer, não é? Ou seja, por isso, quando eu falar em envolver as partes interessadas, são todas. Ou seja, inclusive os vários players do setor. Por isso é que estava aqui, se o João Pedro, simpaticamente, até nos quiser, nas nossas consultas, que obviamente teremos que fazer, as consultas que nós fazemos são
todas alargadas a todo o setor, a todos os players do setor, e o respectivo relatório é colocado, pergunta a pergunta, no respectivo site. Se virem as consultas que nós fizemos, são consultas que são, quer dizer, de transparência abertas. Os relatórios estão, nós respondemos a perguntas, sejam de entidades gestoras, sejam de sistemas de gestão de resíduos urbanos, seja de consultores que colocam essas questões e são sempre respondidas. Muito bem. Paulo. Bom, não há dúvida que este tema é complexo de tal maneira que os vários governos, os últimos governos, foram apontando no sentido de entregar esta missão à ERSAR, não é? Reconhecendo na ERSAR que é uma entidade, além de ser reguladora, além de ser independente, que tem uma grande capacitação, competência, exatamente. E, portanto, era necessário encontrar alguém que acolhesse este tema, que é sempre sensível, em que cada um tem os seus argumentos, e naturalmente confiamos e dizemos ao regulador nesta nova missão, porque ela é de facto, tem sido exigente. Eu, desde que me lembro de estar no setor, foi sempre o tema de grandes discussões, foi este do SIGRE. Mas já agora, falando no regulador, só acrescentava aqui um ponto. Quando nós vemos, eu ainda não vi com muita atenção o último RASAR, mas há uma série de indicadores que ainda estamos, enfim, na média, não estamos tão bem como gostaríamos, e alguns são no âmbito da recolha seletiva, o que me leva a pensar que, para melhorar aqueles indicadores, vamos ter que investir mais. Para dar um exemplo, vamos ter que cuidar mais dos ecopontos, vamos ter que lavar ecopontos. E, portanto, temos um conjunto de tarefas acrescidas que muitas vezes ainda não estão a ser executadas, e eu acho que não estavam a ser executadas porque o sistema estava a viver de forma deficitária. E quando se está a viver de forma deficitária, corta-se nos gastos. Sim, senhor. Muito bem, vamos já para a nossa última questão, e ela prende-se com o papel que podem ter as entidades gestoras no SIGRE. Pede-se, por um lado, aos embaladores e aos produtores de embalagens que cumpram plenamente o princípio da responsabilidade alargada. O produtor, que ninguém contesta as nossas atividades, muitas atividades existem, atividades económicas, que têm externalidades. E é natural que se peça aos proprietários dessas mesmas atividades que tratem de resolver e de pagar os custos para a resolução dessas mesmas externalidades. Pede-se isso por um lado, mas depois, e aumentam-se os valores de contrapartida tendo isso em vista, mas depois não se permite que as entidades gestoras, onde muitas vezes há conhecimento e vontade, participem do SIGRE. Não poderiam estas entidades gestoras serem chamadas a terem um papel mais ativo, mais operacional, com um contributo, seguramente, porque muitas têm ideias e muitas têm vontade, não podiam ter um contributo na resolução da questão da recolha seletiva? Muito bem, obrigado pela questão, penso que me foi dirigida como olha para mim. Sim. Se quer esse sinal. Pode ser. Dizer o seguinte, eu estou de acordo, e eu acho que, como já falámos subejamente sobre os valores de contrapartida da recolha seletiva e triagem. Ainda não falámos, porque ainda está em fase de preparação, penso eu, os valores de contrapartida que serão devidos pela atividade de limpeza urbana, que também é devida. E, eventualmente, fica uma dúvida, para mim, não sei se para todos, mas pelo menos para mim como mais afastado, a própria Unilex, na sua última revisão, apontaria para, eventualmente, a existência no valor de contrapartida destinado a cobrir os gastos da deposição e aterro e valorização energética das embalagens que ainda se mantivessem na recolha indiferenciada. Eu interpretei dessa forma, aparentemente esta interpretação é absolutamente consensual, aparentemente, mas do ponto de vista conceptual e teórico era absolutamente plausível, na medida que a responsabilidade do produtor é total, de cradle to grave, neste caso em concreto. Fechando este parênteses, estando ainda à espera destes, que vão ser esses novos valores de contrapartida, uns estão claramente a ser estudados, outros não sei exatamente, é uma dúvida que subsiste, há de facto aqui um alargamento do envelope financeiro que vai ser pedido e solicitado aos embaladores. E eu diria, de acordo com aquilo que foi a legislação vigente, justamente. Pronto. Dito isto, eu acho que quando queremos atribuir mais, queremos de facto chamar mais os operadores, e acho que também, aliás, tem sido consensual, penso eu, em quase todos os estudos que foram feitos a nível da União Europeia, até em Portugal, sobre a intervenção os méritos e os deméditos da responsabilidade do produtor, que é preciso dar
mais graus de liberdade para maior intervenção das entidades gestoras nos RAPs, neste caso das embalagens. E isso passa por permitir uma maior responsabilidade de natureza operacional. Okay? Passa desde logo, e pronto, dizendo aqui em concreto, como disse, repetindo, não é para chamar a atenção ao meu artigo, mas de facto digo lá quais são os passos que eu penso que poderiam eventualmente ser tidos nesse aumento de responsabilidade operacional, seja a fixação de níveis de serviço, seja ao nível da apreciação dos próprios planos de investimento, ainda que com uma opinião por parte das entidades gestoras de caráter não vinculativo, daquilo que são os investimentos que vão ser implementados pelos seguros para cumprir essas mesmas responsabilidades, seja como, casando com a resposta que dei anteriormente, convidá-los a deixar de estar pendurado num estudo que, aparentemente, nunca fica suficientemente bom para todos, participar, juntamente com os seguros, naquilo que são as definições, qual é os termos como aquele serviço vai acontecer. Insisto, como se passa na Bélgica em 70% dos municípios e se passa em Espanha, na maioria dos meus municípios, dizer assim, estes são os termos de referência, este é o concurso público, eu acompanhei a respectiva adjudicação, o valor que resulta não é um valor universal decorrente de um estudo macro, é um valor que decorreu naquele local, para aquelas condições, é este o valor que eu vou pagar, este é o valor justo. Isto permite, de facto, uma maior aproximação das entidades gestoras a uma atividade operacional. Claro que elas vão, eventualmente, também o poderão fazer via redes próprias. Também concordo, e pode haver algum espaço para isso. Mas tendo nós um seguro, um sistema universal, digamos, de recolha de triagem, acho que nunca podemos pensar que, de repente, vamos por varinha mágica de poder dispensá-lo. Nem isso seria razoável, diria eu. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, eu acho que sim, que há espaço, e esse espaço passa, certamente, por este reforço de capacidade operacional. Agora, é necessário, e termino, o outro aspecto que eu penso também que é relevante, que é expectável, eu me perguntava qual é o papel das entidades todas, que elas, em conjunto com a administração, se organizem para poderem criar que eu chamo o leveling playing field. O leveling playing field tem a ver com aquilo quais são as embalagens que estão num determinado sistema e que estão noutro subsistema, nomeadamente as embalagens dos sistemas urbanos e os sistemas não urbanos, e depois perceber que isso vai ter que contribuir, e também deverá ser, acho eu, o papel das entidades todas que o façam, para uma redução daquilo que é chamado os free riders, que também sabemos que existem, por scope até há bem pouco tempo, agora já não tanto assim, mas existem, de facto, free riders existem, e esses free riders têm que ser chamados à lista para pagar as suas responsabilidades, porque não podem ser só os que estão dentro é que vão pagar estes aumentos brutais. Sim, senhor. Paulo, que papel é que podem ter as entidades gestoras? Podem e devem ter as entidades gestoras. Eu acho que todos os agentes do setor devem ser envolvidos. Mas normalmente não são. Às As vezes- entidades gestoras às não vezes- foram às envolvidas vezes na não definição são. dos paparsus. Sim, eu ia dar precisamente esse exemplo. Não faz muito sentido. Não ficou assim definido, mas de qualquer forma não deixou de constituir um problema que agora, em sede de celebração do contrato com as entidades gestoras, os papersus sejam um anexo ao contrato. Aí, portanto, não foi dito que eles deviam ser envolvidos num momento anterior, mas toda a informação dos papersus é informação pública. No fundo, o exercício do papersu foi cada um dos sistemas procurar identificar as necessidades que tinha para poder ir no caminho de alcançar as metas. E, portanto, foi esse exercício que todos fizeram. A situação daquilo que tem a ver com recolhas seletivas e de centro de triagem pode nos levar a uma questão mais difícil, que é os centros de triagem, por exemplo, partilhados, tal como outras infraestruturas partilhadas. E aí temos que atender também a outros critérios de proximidade, acessibilidade ao serviço, etc. Porque olhar às vezes para o mapa de Portugal continental, apesar de sermos um país pequeno e parecendo que alguns locais ficam perto uns dos outros, não ficam. E, portanto, temos que gerir estas infraestruturas à dimensão de cada sistema e acautelar que cada sistema por si também seja autossuficiente. A partilha é uma mais-valia, mas enquanto cada um dos sistemas não for autossuficiente, em alguns aspectos, não quer que tenha que ser em tudo, é um fator preocupante. E o plano de ação que foi apresentado, o Terra, identifica isso. Há matérias que não são de partilha, são de cada um gerir e ter em sua casa aquilo que são as necessidades essenciais. E não podemos perder de vista isso para que exista um equilíbrio também e coesão territorial. Queria dizer só uma nota, na parte operativa, não perdermos nunca de vista a reserva de serviço público.
Portanto, Mas e o papel, relativamente ao papel das entidades gestoras, como é que o vês? são um ator como outro dos atores do sistema. Mas antes até das entidades gestoras, eu muitas vezes fico a pensar nas próprias empresas. Porque não há empresa que não se diga amiga do ambiente. Não há empresa que não seja verde. Às vezes as práticas é que demonstram o contrário. Muito De bem. algumas empresas. Portanto, é preciso começar aí, no nosso tecido empresarial, a interiorizar realmente as preocupações ambientais. Sim, senhor. Miguel, qual é a visão da ERSAR sobre esta questão tão importante, ou que muitos entendem que é importante, que é a participação das entidades gestoras nesta gestão? Sim, vamos lá ver. Há aqui uma questão que o Paulo até abordou, a reserva de serviço público, que é importante. Ou seja, a lei é a lei, a configuração, toda a governança que foi feita foi nesse sentido. Ou seja, ao longo dos anos, há uma série de regras que foram estabelecidas e que foram estabelecidas já por inúmeros regimes gerais de gestão de resíduos e que se encontram efetivamente em vigor e que conferem uma responsabilidade aos sistemas de gestão de resíduos urbanos e outra responsabilidade às entidades gestoras. Mas não é Obviamente possível que essa- conciliar as coisas? É possível, tanto agora o atual Unilex, já as redes próprias que o João falou há pouco, já é possível ao fim de 2 anos, não cumprimento das metas, as próprias entidades gestoras do SIGRE podem estabelecer essas redes próprias. Eu não sei se serão redes economicamente mais vantajosas ou não sabemos. Mas isso é num cenário negativo. Porque é que não se pensa nessa colaboração positivamente? O legislador assim o entendeu, não é? E foi aquilo que ficou na lei, não é? É o que é, não é? Isso é um facto Certo. e nós temos que lidar com isso. Agora, obviamente que é positivo, e dentro da linha do que o João há bocadinho referiu, do João Pedro, é interessante haver uma maior participação e uma maior envolvência em todos os atos, como disse há bocado, mesmo da ERSAR. É aquilo que nós pretendemos e de futuro, é envolver todas as partes, da mesma forma como os seguros. É importante, quando se estão a estabelecer as ações e os planos para um determinado período, envolverem também as entidades gestoras do SIGRE, como um player muito importante. Ou seja, sem a entidade gestora do SIGRE, não há SIGRE. Ou seja, essa é que é a verdade. E ao longo dos anos tem havido uma participação. Eu vou dar um exemplo. Na sensibilização e comunicação. Está previsto já. Ou seja, e tem havido uma sensibilização e comunicação importante sobre responsabilidades das entidades gestoras do SIGRE. Nomeadamente, até antigamente, a própria SPV tinha quase, não era um exclusivo, mas tinha um peso muito grande naquilo que era a divulgação desta atividade em concreto, substituindo-se até muitas vezes aos próprios seguros. Daí que é importante haver essa interação entre todas as partes e, obviamente, que dentro daquilo que é conferido nos termos da lei, e por isso é que eu estou a dizer, foi assim que nós, a nível de governança, nos organizámos, é muito bem-vinda a participação destas entidades. Muito bem. Vamos para a parte final do nosso podcast, em que indicamos, fazemos a nomeação da decisão do mês e também da figura do mês. Começar pelo meu lado direito, pelo João Pedro. Decisão do mês. Eu ataco já as duas, portanto, a decisão do mês e Está bem. enfim, a publicação, a divulgação do Plano Terra, portanto, o Plano de Transformação Eficiente de Resíduos em Recursos Ambientais, penso que foi efetuada na sexta-feira passada, em resposta ao plano de emergência. Claramente é um plano que ataca aqueles aspectos que já tínhamos identificado como mais críticos no passado, portanto, obviamente, acho que é bastante positivo. Obviamente, aqui o ponto mais crítico que se possa eventualmente identificar, além das necessidades de investimento que são significativas, tem a ver com, obviamente, temos problemas de muito curto prazo, que porventura não conseguem aguentar soluções de médio prazo. Pronto, dito isto, mas acho que é de facto a decisão do mês. E a figura do mês, precisamente e consequentemente com isso, é o Ministério do Ambiente e da Energia, no caso a engenheira Graça Carvalho e o Sr. Dr. Emílio Sousa, secretário de Estado do Ambiente, que estiveram envolvidos na elaboração deste plano, que eu acho que de facto são as figuras que gostaria de enaltecer neste momento. Muito bem, Paulo. Bom, a decisão do mês, embora portanto, isto ainda é o relatório, mas se podemos chamar de decisão, também concordo, portanto, é o plano de ação Terra, sem dúvida. Em relação à figura do mês, isto às vezes torna-se difícil de escolher, não é? E também devemos procurar ser um bocadinho diferenciadores. Eu no outro mencionei uma pessoa, enfim, coletiva, e hoje também vou mencionar uma pessoa coletiva, e se tiver que concretizar, naturalmente, tendo uma presidência, concretizo na presidência da ERSAR, da professora Vera Eiró, felicitando-os com a realização de conferências, nomeadamente a Conferência de Março,
que pretende precisamente fazer aquilo que estávamos aqui a falar, que é aproximar atores que normalmente não conversam entre si. Não conversamos com os colegas das águas e saneamento, não conversamos com os colegas da SPR, não conversamos com os colegas das redes agora de gás a propósito do biometano, e, portanto, acho que foi uma boa abordagem e uma boa perspectiva que a Sara introduziu no caminho também da inovação e de colocar players diferentes que normalmente não estão nos mesmos fóruns. Normalmente os nossos fóruns são mais setoriais, mais delimitados. Muito bem. Miguel, terminamos com o Miguel. Muito bem, eu começo por Agradecer agradecer. a participação. Muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado. Sempre que for necessário, Muito obrigado. estou completamente disponível. Agradecer ao Paulo, efetivamente. Nós não combinámos, mas é interessante que eu trazia aqui algo menos óbvio, porque eu penso que é importante também fazer este tipo de divulgação. Absolutamente, quer o Terra, quer a Água que este mês foram documentos extremamente importantes e estou completamente alinhado com os dois. Mas qual é que é para o Miguel a decisão do mês? A decisão do mês foi a constituição da Lusorreg. A Lusorreg é a rede de reguladores lusófonos e nós, nas conferências de março, no dia 7 de março, constituiu-se essa rede que eu penso que é um polo importante de discussão entre os países de língua oficial portuguesa, não é? Nossa pátria é a nossa língua, é aquilo que nos aproxima e foi constituída, e a ERSAR é efetivamente presidente dessa rede. Para além disso, é presidente também, e por isso é que eu vou escolher a figura do mês e vou estar alinhado com o Paulo, também assumiu no início do ano a presidência da UAREG, que é a Rede Europeia de Reguladores. Ou Quem? Seja, a UAREG. Mas quem é que assumiu a presidência? A ERSAR, ou seja, a sua presidente. E nessa medida, com estas duas decisões, Sim, senhor. digamos que Muito bem. elegeria realmente a presidente da ERSAR, a professora Vera Eiró, Como figura do mês. como figura do mês, exatamente. Muito bem, muito obrigado. Foi assim o nosso podcast de março sobre resíduos e neste podcast repetimos um tema, valores contrapartida, não será por acaso, seguramente é pela sua importância que tem para o setor dos resíduos. Muito obrigado.